Meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da noite. Lembramos os irmãos para colocar os celulares no modo silencioso, para que não haja interrupção. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido a respeito da lei de evolução e progresso, a que todos nós estamos inseridos. Pedimos, Senhor, que o Senhor aumente a nossa visão espiritual, a fim de extrairmos dos ensinamentos da noite aquilo que mais necessitamos. Pedimos que as vossas bênçãos se estendam a todos nós que aqui nos encontrarmos nessa noite, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da noite na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de O Cristo Consolador. E os nossos estudos da noite se referem ao subtítulo Advento do Espírito de Verdade. É o item 6, que é uma mensagem dada pelo Espírito de Verdade em Paris, no ano de 1861, em que ele nos fala: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que eleve a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos porcos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo em silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores,
onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos Espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apostolado vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Conjugado com essa lição, nós temos a pergunta 801 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles: por que não ensinaram aos Espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? E eles responderam: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararão o terreno para receber a semente que vai frutificar. Essa noite nós contamos a colaboração dos nossos irmãos, Dona Luzia e o Whindersson. Estamos passando a palavra para o Whindersson Jefferson. Boa noite a todos. O senhor Evandro sempre muito gentil no seu nome composto, né? Whindersson Jefferson. Mas é isso, meus amigos. Prazer em revê-los aí todos com saúde e em muita paz por mais uma jornada, né? De compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo. Principalmente hoje, completando aí, né, o nosso terceiro estudo acerca deste capítulo, né? Em virtude dos estudos anteriores nas terças-feiras passadas. E ao alcançar o capítulo 6, a percepção que nós temos é que nós estamos diante de um tema extremamente confortante, vamos assim dizer, para os nossos ouvidos e para os nossos corações. E confortante em que sentido? Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo e na lógica da sua construção, nós vamos observar que nos capítulos, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e até o 5, nos é apresentada a estrutura e boa parte o alicerce da doutrina espírita, sobretudo um destaque para os seus princípios, como a crença na vida futura, a reencarnação, a pluralidade dos mundos.
tem um destaque para bem-aventurados os aflitos, como no capítulo 5, e o capítulo 6 nos apresenta, olha, para tudo há uma solução. E aí a gente fala, graças a Deus, né? Graças a Deus. E hoje o adensamento da nossa parte é isso, compreender que tudo na nossa vida, e principalmente numa vida de provas e expiações, portanto, atribulada, nós teremos uma solução. Qual seja, né? Não entre em desespero, não. Né? Mantenha a calma e vamos encontrar a solução. E quem nos afirma e nos assevera isso foi o próprio nosso orientador, nosso grande mestre e amado mestre Jesus, registrado aí por João, né? E que reforça: eu enviarei o Consolador prometido, que já foi discutido, já trabalhado aqui, e que hoje nós vamos buscar uma melhor compreensão a partir da percepção, da visão, daquilo que se chama, ou que é colocado, ou trazido, apresentado para nós, como sendo o Espírito da verdade. E no momento de organizar para esse estudo, me deu uma forte vontade de relembrar ou resgatar qual é a relação desse Espírito da verdade com Allan Kardec, que é o que estruturou o Livro dos Espíritos, e que serve como um preâmbulo para as nossas orientações e comentários. Eu achei um livrinho que tem o título Entendendo o Espiritismo, e que logo na parte de início ele aborda sobre a biografia de Allan Kardec, do qual eu vou tomar como base, fazer uma síntese até chegar no ponto onde que seria interessante a gente tratar, porque é onde destaca esse primeiro contato do Allan Kardec com esse Espírito da verdade, que foi retirado da obra, do livro, Obras Póstumas. Comenta aqui nesse livro, na biografia de Allan Kardec, que o interesse dele pelo Espiritismo surgiu em 1820, quando ele era ainda jovem, e teve contato com a obra de Franz Anton Mesmer sobre o magnetismo animal. Então ele estava interessado, teve esse contato para estudar a questão do magnetismo animal. E mais adiante, o Rivail, em 1855, ele se encontra com o senhor Carlotti. Era um velho amigo, um velho conhecido há mais de 25 anos. Com a narração excessivamente entusiasta e vibrante de Carlotti, as dúvidas de Hippolyte aumentaram, porque o senhor Carlotti tinha experimentado já algumas atividades no âmbito espiritual. Então, a partir do evento ocorrido na casa da senhora Plamaison, cuja data é desconhecida, mas deve ter sido em torno de 1855, o Allan Kardec aceita estudar racionalmente as leis que regiam os fenômenos espíritas. E aí vem o ponto que eu gostaria de passar para vocês. Então, em 25 de março de 1856, dedicando-se incansavelmente ao estudo de mensagens mediúnicas, que futuramente iria compor o Livro dos Espíritos, já se esboçara em contornos marcantes a personalidade do codificador. Era o nascimento de Allan Kardec. Eis o relato do seu próprio pulso sobre tais fatos, conforme consta no livro Obras Póstumas. Morava eu por essa época na Rua Marte, número 8, no segundo andar, ao fundo. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede que me separava ao aposento vizinho. A princípio, nenhuma atenção lhes dei, como, porém, elas se repetissem mais fortes, mudando de lugar, procedi,
há uma exploração minuciosa dos dois lados da parede. Escutei para verificar se provinha do outro pavimento e nada descobri. O que havia de singular era que, de cada vez que eu me punha a investigar, o ruído cessava para recomeçar logo que eu retornava ao trabalho. Minha mulher entrou ou chegou da rua por volta das 10 horas. Veio ao meu gabinete e, ouvindo as pancadas, me perguntou o que era. Não sei, respondi-lhe. Há 1 hora que isto dura. Investigamos juntos sem melhor êxito. O ruído continuou até a meia-noite, quando fui deitar-me. No dia seguinte, como houvesse sessão em casa do Sr. Baldin, narrei o fato e pedi que me explicasse. Quando teve uma reunião mediúnica, ele pediu então ao relator, o Sr. Baldin, qual que era a percepção que ele tinha acerca daquele fenômeno. Ao Kardec: ouviste o fato que acabo de contar. Poderei explicar-me a razão dessas pancadas que fizeram ouvir tão insistentemente? Era o teu espírito familiar, respondeu o Bardin. Com que finalidade vinha bater assim? Deseja pôr-se em comunicação contigo. Podereis dizer-me quem ele é? Aí o Sr. Bardin respondeu: pode dirigir a ele mesmo a pergunta, porque ele está aqui presente. O Kardec: meu espírito familiar, que quer que sejais, agradeço-lhe por vir visitar-me. Quereis ter a bondade de esclarecer-me quem sois? Aí o espírito: meu nome para ti será a verdade. E todos os meses, por 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, aqui estarei ao seu dispor. Então, essas batidas que ele ouvia, o espírito familiar queria comunicar com ele. Quem que era esse espírito? Quando ele pergunta, ele fala: vou identificar com você como espírito da verdade. Ontem, quando batesses no momento em que eu trabalhava, tinhas algo de particular a dizer-me? O espírito respondeu: o que pretendia dizer-lhe relacionava-se com os trabalhos que realizava. O que estava escrevendo me desagradava e eu desejava que parasses. E aí vem uma nota. O que eu escrevi era exatamente referente aos estudos que faziam a respeito dos espíritos e suas manifestações. Então Kardec estava produzindo essas percepções, que ele percebia sobre os espíritos e as suas manifestações. E esse espírito, qual é o espírito? Da verdade, estava entendendo que ali as informações por ele processadas não eram corretas. Ele queria então ajudá-lo na sua tarefa. E o Kardec perguntou: a vossa desaprovação dizia respeito ao capítulo que eu escrevi ou ao conjunto do trabalho que tem realizado? Ao capítulo de ontem. Faço-te de juiz dele. Releia-o esta noite. Descobrirá os erros nele e deve corrigir. Kardec: eu mesmo não estava contente com este capítulo e hoje o refiz. Está melhor? Está, porém não muito bom. Lê da 3ª à 30ª linha e encontrarás um erro grave. O Kardec: rasguei aquele que ontem fizera. O Espírito da Verdade respondeu: não importa, essa destruição não impede a substância do erro. Relê e verás. O Kardec: a alcunha de a verdade que adotais é uma alusão à verdade que eu busco? Talvez, ou pelo menos, é um guia que te auxiliará e protegerá. Então esse espírito da verdade foi quem auxiliou, o Kardec, e protegeu o Kardec no cumprimento da sua missão. É-me permitido evocar-vos em minha casa? Ou seja, eu posso evocar em minha casa? Sim, para que eu possa assistir pelo pensamento. Porém, no tocante às respostas escritas em tua casa, não será tão breve que os conseguirá. Kardec: poderei vir mais assiduamente do que todos os meses? Ao Espírito: sim, porém não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. E o Kardec:
animasse algum personagem conhecido aqui na terra? O Espírito da verdade respondeu: dizestes que era para ti a verdade, e isso requer descrição de tua parte. Não saberá além disso. Então, ou seja, este foi o contato, né, do Espírito da verdade com Allan Kardec. Em outros momentos, nós já estudamos aqui na casa, o próprio Lucas nos trouxe, né, a informação de que, por vezes, esse Espírito da verdade seria próprio Jesus Cristo a orientar o trabalho de Kardec. Mas o que eu quero abstrair ou buscar nisso? Primeiro, o cuidado com as informações, né, que se teve Kardec para trazer e disponibilizar para nós por meio da sua doutrina, a começar pelo livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e passando por hoje, como é a lição que nós vamos estudar, o Evangelho segundo o Espiritismo. E mais ainda, a instrução de hoje é desse Espírito da verdade. Portanto, nós estamos dentro de um capítulo que é o Cristo Consolador, em que você tem os registros de Mateus e de João, que você tem alguns comentários de Kardec, mas esta instrução de hoje, que é o item 6, é desse Espírito da verdade. Então, é neste contexto, diante desta situação, que nós podemos explorar e vamos explorar essas informações lidas na íntegra pelo senhor Evandro aqui. E o que nós destacamos de partida, né, dentro dessa instrução? Primeiro, um grande chamamento, uma grande ponderação, né? Eu vim instruir e consolar os pobres deserdados. Então, o Espírito da verdade coloca-se nesta posição, que ele vem aqui para instruir e consolar. E veja o interessante, porque de fato, na medida que você é instruído, portanto, passa a ter acesso ao conhecimento, à informação, a probabilidade de abranger ou fazer a leitura do seu mente ou dos seus problemas podem ser outras que te permitam você ter o controle da situação, o autocontrole, portanto, manter a calma, o consolo. E ele fala dos deserdados, e nos itens anteriores esclarece para a gente quem são os deserdados. São todos aqueles que estão passando por tormentas ou aflições momentâneas, né? Quer seja uma decepção, uma dor física, um descontentamento, uma raiva, qualquer tribulação decorrente da nossa vida, do nosso cotidiano. Então ele vem para poder o quê? Instruir e apoiar esses que estão passando por um vibrato, vamos dizer assim, de tormento. É aquilo que nós comentamos. Opa, então para tudo tem uma solução. Eu tenho que descobrir qual é o melhor caminho, que é a consequência ou desdobramento dos capítulos seguintes, aí, os 7, 8, 9, 10, bem-aventurado, né? Os brandos, os pacíficos, os misericordiosos, né? Seguindo essas pistas que Jesus nos apresentou como sendo as bem-aventuranças. Então, para cada tormento desse, nós podemos buscar e devemos buscar esses ensinamentos, né? E o que ele fala? Consolar por meio do quê? Do que hoje nós temos a oportunidade, por meio do Espiritismo, que fala sem figuras, sem alegorias, que desvenda o véu colocado, às vezes intencionalmente, que aí faz sentido por que da questão 801. Por que os Espíritos não nos ensinaram isso hoje com riqueza de detalhes em outra época? Porque nós provavelmente não estávamos amadurecidos. Mas hoje é possível falar sobre a pluralidade dos mundos, fé no futuro, que tem vida após a morte, a reencarnação, que fica mais palatável para a gente buscar essa compreensão. E vejam só, se eu acredito que tem vida futura, vida além da morte, quantos problemas nós já não podemos pacificar só com esta compreensão? Quantos problemas nós nos podemos pacificar ao entender que, às vezes, o que eu estou vivendo hoje foi de situação provocada por mim no passado? Porque existe o Instituto da Reencarnação. Quantos problemas eu não conseguiria resolver, pacificar, abrandar, se eu entendo que Jesus é tão misericordioso que nunca a gente regride? Se eu estou nesse patamar, sempre vou subir, mas nunca descer.
Então, se eu estou num momento ruim, mas fique tranquilo, eu vou ter momentos bons adiante, vou progredir. E ele destaca uma recomendação, né? Vamos dizer assim: eleve a sua capacidade de resignação ao nível de suas provas. Diante das suas provas, eleve a sua capacidade de resignar, de aceitar, de compreender, de entender. Agora, esse entendimento vem do estudo, do ouvir, como nós estamos tendo a oportunidade aqui, né, de avançar, de identificar. Que chorem, olha que interessante, que chorem, mas que tenham consciência que os anjos consoladores enxugarão as suas lágrimas. Então, nós devemos ter fé. Fé remete a acreditar. Acredite nessas palavras. Acredite nisso que você vai ter o acesso à informação. Acredite no exemplo de Jesus. Qual que é a conduta esperada que ele reforça? Traçai o vosso caminho. Traçai o seu norte. Traça o seu norte. Tem um norte para você seguir. Recomece o seu dia. Recomece o seu trabalho. Ou seja, diante dos obstáculos, dessas tormentas, mantenha o seu norte. Não fique perdido, não. Não desanime. Né? Avance. Tenha força. Tenha coragem. Prossiga. Persista no seu trabalho. Lembram daquela música, se não me engano, Pegadas na Areia, se não me engano, no decorrer da letra da música comenta, né? Mas na hora que eu mais precisava, né, que eu sofria, eu vi só 2 passos, aí Jesus fala, né? Pois é, mas nessa hora que você sofria, eu carregava você, né, nos meus braços, aquela pegada era minha, é isso aqui. É essa informação que a gente deve entender. Os problemas estão. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Não é todo dia que nós vamos tirar um 10. Mas na hora que nós tirarmos um 5, um 3, um 4, não é para a gente entrar em desespero. É pegar aquilo e fazer qual que vai ser o meu norte. Prosseguir no bem. Mas eu não sei o que é o bem. Eu vou buscar saber o que é o bem. Vou buscar saber qual que é o caminho. Que a gente estuda aqui, sempre está estudando. Água mole em pedra dura, tanto baixa até que pura. Seja branco, seja pacífico, vamos lá no nome de bem, tem a listinha, né? Vamos dizer assim. O passo a passo que a gente deve seguir, são coisas todas elas muito presentes no nosso cotidiano, por vezes tão simples, mas tão simples que é que a gente passa por vezes batido. E ele vem, segue e confia, né, quando ele comenta, né, sobre o jardineiro divino. Cultivarei as vossas almas. Quem que fala isso? O Espírito da verdade. Cultivarei as vossas almas. E olha que interessante, no silêncio dos vossos pensamentos. Então, ou seja, muito nesse momento que a gente acha sozinho, ou que ninguém dá atenção, é aí que nós vamos lembrar qual é a falange dos espíritos protetores, qual é o nosso anjo da guarda. Aí eles operando em nosso favor, a gente pensando uma coisa, eles jogando energia, não vai por aí, vai por aqui. Pense 2 vezes, reflita. Então ele ressalta este momento, olha, segue e confia, vocês não estarão sozinhos. Vocês não estarão sozinhos. Nós estamos aqui em coletividade. Nós não conseguimos ainda ver, mas temos benfeitores espirituais que nos acompanham. Temos nossos parentes, nossos entes queridos, familiares. Nós não estamos sozinhos. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. Então, ou seja, nesse conjunto da obra, tudo que nós fizermos vai ser considerado.
Os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores. E isso nós já trabalhamos e estudamos aqui. Nós devemos cultivar o quê? Tudo que é possível levar no momento do nosso desencarne. E, portanto, são as virtudes. Que é isso que nós vamos e devemos trabalhar e ter perto. Os mais desnudos dentre vós será talvez o mais resplandecente, que é o que ele mostra. E aqui a gente está sempre comentando sobre a história do Jorge, né? O beijo do Jorge, né? Uma pessoa muito simples que ia visitar o Chico, né? Vestiu o seu terno, gostava de abraçar, sem despedir com um beijo, mas ninguém conseguia chegar próximo dele. Então, o Chico dava atenção, mas ele morava num casebre muito simples, né? E no seu desencarne, quem que está por esperar? A própria figura de Jesus. Então, ou seja, em todo o nosso decorrer, e nessa perspectiva, o advento do Consolador, ele coloca para a gente isso: olha, a todo instante, a todo momento que você fizer, tudo vai ser considerado. Então não desanime. Agora falar, olha, não entre em desespero, não desanime, tenha fé, tenha crença, nós estamos juntos, vamos acompanhar, você vai superar. Mas isso é um trabalho também contínuo da nossa consciência, né? E já partindo aqui para o trecho final, ou a parte final dessa instrução. Qual que é a grande lição que ele destaca para a gente? Que o auxílio fraterno, e o que ele chama, né? A bem a verdade vos digo. Então, ou seja, isso aqui é a virada de chave. Os que carregam seus fardos, olha que interessante, muito provavelmente um dia nós alcançaremos isso. Os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus, que é o poder do instruir-vos uns ao outro, né? E isso tem um grande impacto na nossa vida, porque fica a pergunta e o questionamento para a gente, né? Quando eu tenho a oportunidade, por vezes, de vir ao solar, ou qualquer casa espírita, ou qualquer espaço de contemplação, de reflexão espiritual, ou nem que isso, quando eu estou diante de uma boa mensagem, de uma boa nova, o que eu vou fazer com essa informação? Essa aqui é uma das questões que ele coloca para a gente, dentro da perspectiva da consolação, dentro dessa perspectiva que nós não estamos sozinhos. Porque se eu aprendo que manter o silêncio é uma coisa boa, eu posso multiplicar isso e evitar um tormento maior no vizinho, para uma vizinha, para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um colega de trabalho. Nossa, se eu pudesse, eu esganava. Não, calma, mantenha calma. Mas por que você vai esganar a pessoa? Porque ela pisou no meu carro. Calma, você já pensou que ela ter uma noite mal dormida, um problema familiar, ela está estressada? Então, como vai ser a orientação? A gente aprendeu aqui para tem que ter paciência, tem que ter tolerância, saber ouvir, colocar no lugar do outro. Mas o que eu vou fazer com isso? Porque a seara é grande. E todos nós, no nosso convívio diário, vamos enfrentar essa situação. E por que a gente não pode levar, então, o consolo? Por isso ele destaca que é a virada de chave. Os que carregam os seus fardos, porque requer da gente o quê? A própria renovação, a compreensão e a prática disso. Mas se eu ainda puder transmitir isso para outro, ao quanto de salto, de aprendizagem, né, de divulgação da boa nova, eu não estarei promovendo e, portanto, quem sabe, levando até o consolo para o próximo. E aqui ele fala, né, instruir-vos, aprender, conhecer e transformar. Beber na fonte viva, né? Como nós estamos tendo a oportunidade hoje de ter acesso a informações muito especial no capítulo 6 aqui. E fecha com a questão: transforme-se no grande artífice da vossa imortalidade. Ou seja,
conduza para a sua elevação espiritual. Tenha isso você em mãos. Saiba lidar com essas situações. Busque o progresso espiritual. Não se perca pelo caminho. Na medida que você então transforma, ou seja, por meio da instrução, da educação, busque a sua renovação, busque a sua modificação, sua regeneração, para que você possa ser o quê? Esse artífice da sua imortalidade. Ou seja, para onde nós vamos? Para onde nós queremos ir? Para onde nós teremos condições de ir? Para que sujeito melhor, ou pessoas, ou espíritos melhores nós seremos. Então, meus irmãos, é neste contexto que a instrução nos apresenta. E eu gostaria aqui de finalizar resgatando a passagem do Chico Xavier, salvo engano está naquele livro do Chico de Francisco, mas também é muito conhecido para a gente, traz e demonstra esse conforto, né? O médium mineiro Francisco Cândido Xavier contou que, nos seus dias de profunda amargura, solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Após algum dia, o benfeitor retornou dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, benfeitor atencioso, lhe falou. Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado: isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor: só isso? E ele respondeu: Chico, a Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante desses atropelos da vida corrida, dos maus pensamentos, das vibrações, por vezes, o vibrato tormentoso, vamos assim dizer, a gente pode entrar no desespero. Mas a doutrina espírita, por meio do Consolador prometido no exemplo do Chico, fala: mantenha calma, isso passa. Tudo vai passar. Então vai depender justamente da gente, o que ele reforça aqui: internalizar, compreender e colocar isso em prática. Então que Deus ampare a todos vocês, com a boa compreensão do assunto dos estudados, e passa a palavra para a nossa querida amiga, irmã Dona Luzia, para as suas complementações. Bom, boa noite a todos. Vou então dar continuidade aqui aos nossos estudos, pedindo a Jesus, aos trabalhadores da Casa de Paulo de Tarso, que continuem nos envolvendo, nos ajudando no entendimento e na compreensão do tema da noite. Nós estamos estudando, como o Wilson trouxe para nós, e o Evandro também, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec coloca como título Cristo Consolador. E aqui então nós vamos receber a promessa de Jesus, com relação a um novo Consolador que iríamos receber mais adiante, quando já tivéssemos condições de entendê-lo, de compreendê-lo, e que ele seria trazido por uma falange de espíritos que seria como estrelas cadentes a cortar os céus de todo mundo, trazendo para nós, sobre a égide de Jesus, do Senhor, os ensinamentos necessários
para que o homem possa evoluir, buscar o seu progresso. E eu gostaria de falar aqui, iniciar aqui a nossa tarefa, lendo aqui para nós o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho tão maravilhoso, para que a gente perceba uma mensagem do Espírito de Verdade, né, que comanda essa falange de espíritos superiores, referindo-se assim a essa doutrina de amor, essa doutrina que tem nos consolado tanto, que é a doutrina dos Espíritos. Então diz o Espírito de Verdade o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É um convite bendito a cada um de nós. É um convite que nos vem da mais alta hierarquia que possa se encontrar no plano espiritual. É o convite do Senhor a cada um de nós. Então hoje, nós, nesse estudo do capítulo 6, numa mensagem também do Espírito de Verdade, que foi tão bem explicada para nós pelo Whindersson, nós não vamos explicar a mensagem de novo. Vamos só relembrar o último parágrafo, onde ele diz assim para nós: bebei na fonte viva do amor, preparai-vos cativos da vida. Ou seja, nós ainda somos cativos aqui na Terra, porque nós estamos encarnados, presos ainda no corpo. Quando estivermos preparados, nós não precisaremos mais voltar a reencarnar. Então, ele continua dizendo assim para nós, desculpe, me perdi aqui. Gente, livres, preparai-vos isso, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Outro grande convite. Somos espíritos que fomos criados livres, fomos criados simples e ignorantes. E durante a nossa trajetória, nós vamos nos tornar perfeitos. Deus nos colocou condições, qualidades
potencialidades para que nós desenvolvêssemos. E o que vai nos ajudar a desenvolver é o estudo dessa doutrina que nos traz tanta alegria, né? Dessa doutrina querida que tem nos trazido tanta compreensão, que vai dizer para nós a nossa origem, de onde viemos, que vai dizer para nós por que estamos na Terra, o que estamos fazendo aqui, o que buscamos e para onde iremos um dia. Essa doutrina que tem tirado as nossas dúvidas e que nos mostra a dor como algo sublime, que nos ensina que quando nós viemos passar aqui na Terra por uma prova, é porque essa prova foi escolhida por nós. Quando na erraticidade, quando preparávamos para voltar a uma reencarnação, uma nova existência, nós pedimos, nós projetamos. Vem nos falar então sobre a dor, o quanto a dor ainda campeia sobre a terra e o quanto a dor nivela a todos nós. Em qualquer situação em que estivermos, morando num palácio ou num casebre, estando num poder ou na subalternidade, todos nós vamos passar pela dor. Nós estamos encarnados no planeta de expiação e provas, a característica de uma escola ainda que trará vicissitudes, sofrimentos, mas por isso mesmo é que ele inicia dizendo para nós, nos convidando: eu venho instruir cada um de vocês, ajudá-los a compreender o motivo da dor na vida. Eu venho trazer o quê? Venho trazer o consolo a todos os que estão aflitos e sobrecarregados. Eu aliviarei. Então é isso que a doutrina vem trazer para nós. E nós temos uma gama de mensagens maravilhosas que vão nos ajudando a entender. No livro O Espírito de Verdade, na primeira lição, no capítulo 1, nós temos uma lição lindíssima de Bezerra de Menezes, quando ele diz para nós assim: o Espírito de Verdade, no último no item 7, ele fala conosco que não devemos procurar alhures à alegria, ou seja, não devemos procurar em outra parte a alegria, porque o mundo não está propenso a nos dar alegria. É o que Jesus fala sobre a paz: eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, mas a paz verdadeira. Então, a alegria verdadeira do homem, ela vem do Evangelho, ela vem daquilo que o Cristo tem trazido para nós, do caminho reto. E aí Bezerra vem com uma mensagem muito linda para nos falar sobre isso. Ele diz assim: olha, problemas do mundo, não é nem um capítulo, é o capítulo 6 que nos convida a estudar o item 5º, mas que eu vou colocá-lo agora no 6º, para que a gente possa perceber o que o Espírito de Verdade diz para nós. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura do ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teoria da ciência,
teorias nas escolas filosóficas, teoria nas escolas religiosas, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, ou seja, a doutrina veio para tirar os véus, para tirar as simbologias, para abrir com clareza e lógica os ensinamentos do Cristo, para extrair Jesus das letras e assim nos dá condições de compreender na construção da humanidade nova, irradiando Jesus a influência e a inspiração pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. Então, meus irmãos, é isso que o Espírito de verdade vem nos alertar, vem nos aconselhar. Estudem, busquem, aprendem, porque através do estudo, como nos afirmou aqui também o Edson, é que nós vamos ter o discernimento, é que nós vamos poder compreender o porquê que a dor chega até nós, porquê que todos nós temos que passar por provações. Essa compreensão aurida dos estudos da doutrina é que vai nos dar o consolo, a resignação, que não é uma resignação passiva, mas é aquela resignação, meus irmãos, como nos diz Lázaro, lá no capítulo 9, quando ele fala sobre obediência e resignação, ele diz assim, olha, obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. São forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, diz Jesus. Mas não os que se revoltam, não os que se desesperam, mas sim aqueles que já compreenderam, aqueles que trazem a resignação, a obediência presente nas leis divinas, aquele filho que já sabe compreender a justiça, aquele filho que sabe que Deus é um Pai justo e misericordioso, que Deus não é parcial, que a dor não pertence somente a nós, a várias criaturas em todas as latitudes e longitudes do planeta. Todos nós vamos passar por ela. E aí, para terminar aqui a minha participação, nós vamos pedir ainda no livro O Espírito de Verdade, nós vamos pedir à nossa irmã Meimei um auxílio aqui, para que nós espíritas, principalmente nós,
que temos recebido tanto de Jesus, que nós possamos compreender esse sentido que nos veio no item 6, daí do estudo e do trabalho, tão importante para o nosso progresso. Meilei nos diz assim, capítulo 25, fazendo o sol. Amanheceste chorando pelos que te não compreendem. Amigos diletos richaram contigo. Nos mais amados viste o retrato da ingratidão. Aspiravas a fixar o carinho nos corações queridos, com a pureza e a simplicidade da abelha que extrai o néctar das flores sem alterá-las. E porque não conseguiste, entra em desespero, queres morrer. Não te encarceres, porém, nos laços do desespero. Afirmaste estar à procura do amor, mas não te recorda daqueles para quem o seu simples olhar seria assim como o sorriso da estrela descerrado nas trevas. Mostram a cabeça encanecida, a feição de nossos pais, ou são irmãos semelhantes a nós, ou são jovens e crianças que poderiam ser nossos filhos. Contudo, deitam-se em leitos de pedra ou refugiam-se em antros fincados no solo, quais se fossem condenados a atormentá-los. Não te pedem mais que um pão, a fim de que se lhes restaure as energias do corpo enfermo, ou uma palavra de esperança que lhes console a alma dolorida. Não percas o tesouro das horas na aflição, sem problema, sem proveito. Pode ser ainda hoje o apoio dos que esmorecem desalentados ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor, agasalhando sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria. Podes aliviar o suplício dos companheiros, que a moléstia corrói, destrói, ou dizer a frase calmante para os que enlouqueceram de sofrimento. Sai, pois, de ti mesmo, para conhecer a glória de amar, que é o que o nosso irmão, o Espírito de verdade, diz para nós, que aqueles que, apesar de carregarem os seus fardos, ajudarem, assistirem a seus irmãos, são amados dele. Porque nós não podemos nos deixar envolver somente pelas nossas dificuldades. É necessário trabalhar, é necessário servir, ser útil, porque é um trabalho que vai formar em nós esse amor. É um trabalho que vai desenvolver em nossos corações os sentimentos mais nobres que Jesus veio nos trazer e que a doutrina espírita vem também nos ensinar. Perceberás então que a existência na Terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor, como quem anda fazendo sol nos caminhos da vida, e encontrará mais tarde, em cânticos de alegria, todos aqueles que te não amam agora, amando-te muito mais, por te buscarem a luz no instante do entardecer. Meilei. Então, essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. É esse alerta do nosso irmão, do Espírito de verdade, a dizer para nós da necessidade do estudo, da necessidade que nós temos de resignar-nos perante a dor, da necessidade
necessidade do trabalho. Nós não podemos ficar paralisados. É como Paulo de Tarso escreve a Efésios: levanta-te, ó tu que dormes, despertas dentre os mortos, e o Cristo te libertará. Então nós precisamos, mesmo que os nossos fardos sejam pesados, mesmo que as nossas provas sejam pesadas, porque elas são consequências da nossa semeadura. Nós passamos na terra aquilo que nós semeamos. Recolhemos os frutos dessa semeadura. E o interessante é que muitas vezes nós tiramos 2, 3 sementes da fruta, plantamos, e vocês já viram o quanto de frutos nós colhemos? Então depende daquilo que fizemos para vir a uma terra de expiação e prova e passar por esse teste, por essa aferição. Prova é isso, é uma aferição. É ver se nós já temos capacidade de superar as nossas dificuldades, as limitações e imperfeições que ainda trazemos em nós. E é isso que o Espírito de verdade vem nos alertar aqui no item 6. Precisamos aprender a resignar-nos perante, sermos obedientes às leis de Deus, né? Precisamos buscar criar em nós esse sentimento maravilhoso chamado amor. E é só através do trabalho ao próximo é que vamos conseguir. Quando nós paramos, quando nós resolvemos por rebeldia, quando pela nossa ignorância resolvemos assentar num degrau da escada evolutiva, a dor vem. É como o adubo, é o aguilhão divino que vem e toca em nós. Levanta, meu filho. Olha o tamanho da escada que você ainda vai subir. Busque, desperte. E é o trabalho. Por isso é que ele diz assim para nós: bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Que Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça, nos dê a compreensão exata desse trabalho tão importante que temos que fazer em nós mesmos para buscar a nossa evolução. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos fazer a nossa prece a Jesus, a Deus, agradecendo a eles por esses momentos de aprendizado, paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Euler Filho que nos faça a prece. Senhor Jesus, um dia, durante o vosso incansável trabalho de semeador aqui na terra, o Senhor lançou as sementes do Evangelho que caíram no coração de um pequeno grande homem que iniciava as suas tarefas nos caminhos da compreensão do vosso Evangelho através do Consolador prometido pelo Senhor. Essa semente frutificou em seu coração e em outros corações de irmãos do Senhor,
e que juntos, sob a inspiração divina, com auxílio dos amigos do mundo espiritual e sob a direção destes, essas vaporosas criaturas, entre eles esse homem de Deus, fundaram essa casa, que há aproximadamente 7 décadas vem albergando a todos nós, trânsfugas da lei do passado, mas que encontramos aqui, sob a orientação do vosso Evangelho, a possibilidade de nós compreendermos as vossas lições, os vossos ensinamentos, e com isso modificarmos as nossas vidas. Esse homem hoje, Senhor, após uma vida longa, proporcionada pelo Criador, abre os olhos do mundo espiritual. E num pleito de gratidão, de respeito, de muita alegria, e particularmente de muita saudade, é que nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor e rogamos aos nossos amigos espirituais que dirigem essa reunião, que levem até os vossos pés a gratidão profunda que nutrimos em nossos corações pelo trabalho constante de trabalhador correto, proferido nesta encarnação, e que fecha essa oportunidade, deixando um legado de exemplos, de compreensão e de paz para todos nós que tivemos o privilégio de conviver com Ele. Assim, Jesus, nós pedimos ao Senhor que receba nos vossos braços, através dos vossos eleitos, ceareiros do mundo espiritual, que auxiliam o Senhor no projeto, no grande projeto de transformação da humanidade, a receber o meu Pai, Euler Soares, que há poucos dias reingressou à pátria dos Espíritos, e que nesse instante, Senhor, ele possa colher as bênçãos do repouso e da continuidade do trabalho ao qual ele se dedicou ao longo de uma vida inteira. Que os vossos emissários, entre eles tantos e tantos companheiros que passaram por essa casa ao longo dessas décadas, e que aqui hoje muitos deles se encontram nas lidas do vosso Evangelho, nos ajudando a também receber essas sementes lançadas pelo Senhor em nossos corações, a fim de que elas também possam frutificar, rendendo frutos sazonados no grande processo de transformação do mundo que o Senhor desempenha em nome de Deus. Abençoai a todos os nossos irmãos aqui presentes, amparai os nossos familiares, amparai aqueles nossos irmãos que se encontram sofrendo, especialmente aqueles
que se encontram em processos obsessivos mais ou menos graves. As vossas bênçãos, Jesus, possam recair sobre todos eles. Que os nossos amigos espirituais continuem em seu nome, amparando, auxiliando e mantendo essa instituição abençoada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. Passamos a palavra ao nosso caríssimo irmão Sr. Evandro, para que ele possa dar por encerrados os nossos trabalhos dessa noite. Com a prece recitada, nós estamos encerrando a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a